500 milhões de reais. No interior de Goiás, em um vilarejo chamado Cristianópolis, com apenas 3.000 habitantes, uma jovem construiu esse patrimônio absurdo antes mesmo dos 27 anos. O destino não permitiu que ela chegasse lá, partindo aos 26. Meia década depois, os avós e o pai do seu herdeiro travam um embate jurídico destrutivo. A disputa envolve cada moeda dessa fortuna colossal e, principalmente, quem fica com a guarda da criança. Órfão, com apenas 1 ano e 10 meses, hoje, esse garoto de 5 anos não tem como se defender dessa situação. Contudo, ele é o único dono de um montante que, conforme parentes próximos, saltou mais de 300% após a partida de Marília Mendonça. O valor triplicou. É difícil processar 1 bilhão e 500 milhões de reais vinculados a um pequeno que mal começou a alfabetização. A briga entre os responsáveis atingiu um nível tão crítico que o judiciário travou todo o patrimônio. A grana existe, mas está inacessível. 180 minutos. Esse foi o intervalo entre o post dela sorrindo, comendo fruta no jatinho e a tragédia final em Minas. Apenas 3 horas. Reflita sobre o que ocupou seu tempo nas últimas 3 horas. Talvez uma refeição, um descanso em frente à TV ou conversas por aplicativo? Para Marília, esse tempo foi a transição cruel entre gargalhadas sobre pão de queijo e um impacto fatal em uma queda d'água mineira. O registro dessa alegria forçada pelo destino continua disponível na rede social dela. Ela parece radiante, sem imaginar que aquela aeronave seria o seu fim. O vídeo está lá. Mas antes de conferir, você precisa entender os bastidores dessa história. Existe um detalhe crucial que quase ninguém percebeu até agora. Após o ocorrido, intervenções urgentes foram feitas em Caratinga e no local da queda, como a sinalização da fiação elétrica que derrubou o voo. Instalaram balizadores alaranjados para dar visibilidade aos cabos e criaram procedimentos de pouso visual que não existiam ali. Sim, aquele guia fundamental era inexistente na época, o que omitia perigos na rota dos comandantes. Além disso, subiram a altitude mínima de 1.000 para 1.350 pés. Antes, voava-se na linha exata do perigo. Se essas medidas simples estivessem lá em 5 de novembro de 2021, a colisão nunca teria ocorrido. A rainha da sofrência estaria aqui, assim como seu tio, o produtor e os comandantes da aeronave. E o pior de tudo, ninguém assumiu o erro. Neste vídeo, vou detalhar 4 pontos fundamentais. Fique atento a cada um deles. Primeiro, a trajetória da menina que recebia R$ 50 por barzinho até chegar ao topo do mercado fonográfico e financeiro, e o destino de cada real desse espólio. Segundo, a cronologia exata da queda e o motivo de a culpa ser um jogo de empurra, passo a passo do desastre. A responsabilidade muda completamente dependendo de quem dá a versão. Do fato. Terceiro, as ações da companhia elétrica após o luto, que revelam o conhecimento prévio do risco e o silêncio ensurdecedor da empresa. Quarto, e talvez o mais perturbador, o cenário atual do filho dela, cercado por uma guerra familiar que consome o que restou do clã Mendonça. Vou sinalizar quando entrarmos em cada capítulo. Quero saber sua opinião. Quem falhou? A tripulação, a empresa de energia ou outro fator oculto? Deixe seu comentário. No encerramento, trarei os laudos oficiais e o porquê de nenhuma conclusão trazer paz de verdade. Imagine Cristianópolis, a 90 quilômetros da capital de Goiás, um ponto minúsculo, com 3.000 moradores. O típico cenário de interior, onde o anonimato não existe. A rotina gira em torno da padaria e o silêncio da noite só é quebrado pelos sons da natureza. É um lugar fora do radar da mídia, a menos que você o procure especificamente. Em 22 de julho de 1995, nascia ali Marília Dias Mendonça. Criada por Dona Ruth e seu Mário, ela floresceu na essência mais pura do Brasil profundo. Uma realidade sem luxos ou filtros de internet,
onde cada centavo era suado para sobreviver ao mês. Sua mãe trabalhava duro em uma panificadora e trazia o sustento para casa após o turno. O que sobrava nas prateleiras era o que garantia a refeição da família. A vida era uma luta constante contra a escassez. Naquele barzinho simples de Goiás, com cadeiras de plástico e gelada no balcão, o som rolava solto aos sábados. O povo local colava ali para tomar uma, petiscar, bater papo e curtir um modão de viola legítimo. Com apenas 10 ou 11 anos, a pequena Marília já dominava o tablado improvisado e soltava o vozeirão. Ela soltava o gogó para a plateia, faturando uns R$ 50 por noite, ou até de graça, movida puramente pela paixão. O talento transbordava de forma tão espontânea que dispensava aula, técnica ou qualquer explicação lógica. Enquanto a galera entornava, aquela garotinha de voz gigante deixava todo mundo de queixo caído com seu talento precoce. Quem estava lá nem sonhava que aquela guria se tornaria um fenômeno de 500 milhões de reais. Ninguém previa a tragédia aérea aos 26 anos. Em Cristianópolis, a vida era pacata, até o destino mudar tudo. A perda do pai, Mário Mendonça, atingiu Marília ainda na juventude. Não vou focar tanto nesse luto agora, embora o foco não seja ele. Esse fato é crucial para entender a essência de toda a trajetória que ela trilhou. Aquela jovem que conquistou o país, interpretando as angústias do coração, versando sobre puladas de cerca e desilusões amorosas que machucam a alma, elevou a sofrência a um patamar bilionário sem precisar forçar a barra. Ela não criou personagens ou buscou inspiração em dramas fictícios. Suas composições eram relatos reais de sua própria vida antes de virarem sucessos comerciais. Ao entoar versos sobre adeus, Marília falava com a propriedade de quem sentiu o baque. A plateia percebia que aquela emoção era legítima. Com apenas 12 anos, ela já escrevia sua primeira canção, Minha Herança Nasceu, e logo ganhou o mundo, sem mofar esquecida em algum caderno de rascunhos. A faixa acabou caindo nas mãos de João Neto e Frederico, que decidiram gravá-la profissionalmente. Imagine só, uma pré-adolescente de 12 anos emplacando hit com medalhões do gênero sertanejo. Enquanto os jovens da idade dela se preocupavam com notas escolares ou disputas pelo controle da televisão, a Marília criava poesias tão maduras que astros já consagrados faziam questão de incluir em seus discos e lançar nas rádios. Há um ponto curioso que poucos notaram, mas que muda totalmente sua visão sobre ela. Antes da fama nacional como intérprete, Marília já era uma potência nos bastidores da indústria fonográfica. Ela não era qualquer escritora de músicas esquecidas, mas uma verdadeira fábrica de sucessos de elite. Aos 18 anos, já canetava para ícones como Wesley Safadão, Henrique e Juliano, além de Jorge e Mateus. Estamos falando daqueles sucessos estrondosos que estão na boca do povo em todos os cantos, onipresentes em festas de família, comemorações juninas e cerimônias de matrimônio por todo o país, bombando nas emissoras sem parar. Certamente você já soltou a voz com essas letras no chuveiro ou num rolê com a turma, nem desconfiando que a mente por trás daquilo era uma jovem de apenas 18 ou 19 anos, vinda de Goiânia e que ganhava R$ 50 no cantinho da viola. Ela era o gênio oculto dos hits alheios. O país todo consumia sua arte sem sequer identificar quem era a verdadeira autora. Aquela bad que batia no Domingão era obra da Marília, mesmo que você não fizesse ideia. Em 2016, com o lançamento de Infiel, o jogo virou. Não houve escadinha, foi um estouro imediato e violento. Foi, na verdade, uma detonação que mudou o mercado musical brasileiro para sempre. Infiel dominou as redes sociais, as ondas do rádio, cada boteco e cada festa por onde se passava, viralizando em todos os celulares e ecoando em qualquer alto-falante ligado neste país de norte a sul.
Rapidamente, ela deixou as sombras da composição para se tornar a estrela principal em pouquíssimas semanas. O ritmo da fama foi tão avassalador que parecia até coisa de filme, mas era a mais pura realidade. Os dados que trarei agora são reais e mostram uma escalada impressionante de sucesso comercial. Preste atenção no tempo, pois essa correria desenfreada é o que define o brilho e o drama dessa trajetória. Essa intensidade trouxe glória, mas também um peso enorme. Tudo muda em 2016. Infiel explode. Marília tem 21 anos e deixa o anonimato dos bastidores para sempre. Ela se torna o alvo de todos os holofotes, o desejo de todo contratante e a voz que o público clama. As arenas ficam pequenas e seu valor de mercado dispara vertiginosamente, sem qualquer sinal de freio. O título de soberana da sofrência se torna sua marca eterna, algo que ela aceitou e carregou com muita autenticidade. Aceita, sou a dona da sofrência. Quem não curte uma fossa está no lugar errado. Temporada de 2017 percorrendo o país. Bilheterias esgotadas em grandes centros onde ela nunca havia passado. Goiás dominou o mapa e o cachê saltou de R$ 50 para 50 mil. O crescimento foi absurdo, batendo recordes e deixando qualquer analista financeiro perplexo. No auge, seguia compondo para si e para outros, sem pausa. Enquanto viajava no fim de semana, criava novas letras nos dias úteis. A usina de hits operava sem descanso, com ela liderando e executando tudo. Em 2019, aos 24 anos, ela conquistava o Grammy Latino. Naquela fase, uma única noite já rendia R$ 2 milhões. De R$ 50 num barzinho a 2 milhões por show em 4 anos. Isso ultrapassa os limites de uma trajetória comum. É um fenômeno financeiro raríssimo que desafia qualquer planejamento de mercado. 2020. O isolamento apaga as luzes e o setor musical desmorona. Em abril daquele ano, ela anuncia uma transmissão direto de casa. Só voz, violão e uma lente, sem qualquer cenário luxuoso ou pirotecnia. Uma mulher no próprio sofá, atraindo 3.300.000 espectadores simultâneos. Foram 3.310.000 almas assistindo Marília na sala de estar. Recorde global de audiência em uma transmissão pela internet. Um marco mundial. Era mais gente do que toda a população de Brasília. Superou o número de habitantes de capitais como Recife ou Porto Alegre. Todos parados vendo uma compositora e seu violão. O mundo se rendeu. O topo do país pertencia a uma goiana de 24 anos cantando Dores, primeira brasileira a bater 9 bilhões de execuções no Spotify. 335 obras registradas no órgão de direitos autorais nacional. Chegamos ao ponto crucial sobre a evolução da sua fortuna, como R$ 50 viraram 500 milhões e o destino disso após sua morte precoce. Suas canções têm direitos garantidos até o ano 2092. Entenda o peso disso. Ela nos deixou em 2021, mas seu legado renderá lucros ao filho Léo, até ele completar 73 anos. Sua vida foi curta, mas sua obra é atemporal e duradoura. O trabalho dela ecoará por um século. Cada clique em sua música, em qualquer rádio ou aplicativo do planeta, gera receita. Cada play gera centavos que, multiplicados por bilhões, somam 500 milhões de reais. 500 milhões. Esse era o valor estimado de seu império ao falecer, aos 26 anos. Compare com o trabalhador que rala 50 anos, despertando antes das 5 da manhã todos os dias, lutando no transporte público sem nunca juntar sequer 500 mil reais. Ela acumulou 1000 vezes isso antes dos 27, deixando mansão e herança. Gerenciava 5 empresas em seu nome enquanto dominava as paradas de sucesso. Administrava negócios e investimentos diversos entre um show e uma composição. O faturamento não para, pois o Brasil continua consumindo sua arte intensamente.
Na verdade, a procura por sua música cresceu assustadoramente. As reproduções dispararam e as homenagens tomaram conta das plataformas digitais. O rádio toca Marília hoje com mais força do que nunca. A cada reprodução, o faturamento disparava. O patrimônio explodiu e, segundo parentes, o montante triplicou com folga. 500 milhões se transformaram em mais de 1 bilhão e 500 milhões. O fim trágico da Marília impulsionou seu espólio para patamares muito superiores aos de quando ela vivia. Contudo, antes de detalharmos o destino dessa dinheirama, vou revelar cada detalhe. Como prometido, é vital falarmos do Murilo. Sem compreender o papel do Murilo Huff e o laço entre os dois, a disputa atual perderá o sentido. Murilo Huff, intérprete e letrista, goiano de origem, mais jovem e genuinamente talentoso, nunca foi alguém em busca de carona na fama alheia. Ele tinha mérito próprio, com boas composições e uma voz marcante. O encontro deles no meio sertanejo era uma questão de tempo. Dois jovens brilhantes frequentando as mesmas turnês, camarins, festas privadas e estúdios musicais. Naquela fase, Marília já era um fenômeno absoluto, arrastava multidões, pulverizava marcas históricas e acumulava riquezas incalculáveis. Embora Murilo tivesse seu valor, não chegava perto da relevância dela. Ele sentia essa pressão e temia os boatos maldosos. Havia um pavor real de ser taxado como um aproveitador, alguém que usava a rainha da sofrência apenas para ganhar visibilidade ou dinheiro fácil na carreira. Por isso, optaram pelo sigilo. Viveram um romance reservado, praticamente oculto dos holofotes. A mídia soltava boatos e fotos comprometedoras, mas o casal não abria a boca. Esse mistério servia como escudo, mas também como uma espécie de cárcere. Blindavam a intimidade, mas eram reféns do silêncio, escondendo em público o que sentiam de verdade. Antes da história com Murilo, ela teve outros casos que geraram maior ou menor burburinho na internet. O compromisso com o empresário Yugnir Ângelo em 2015, quando ela ainda focava mais em compor do que em brilhar no palco. O envolvimento com o Henrique, da dupla com Juliano, foi um tema que parou o país, rendendo fofocas intermináveis por unir duas potências da música, quase como um casal de entretenimento planejado. Porém, nenhuma união foi tão profunda quanto a vivida com Murilo. No dia 16 de dezembro de 2019, chegou o Léo. Naquele calor de Goiânia, a vida dela ganhou um novo propósito. A trajetória da Marília deixou de ser apenas a escalada de uma artista milionária. Tornou-se o relato de uma mãe. E quando o pior acontece, e o desfecho você já conhece bem, pois todos sentimos aquele choque. Não perdemos apenas uma celebridade, mas um menino de 22 meses perdeu o colo materno. Uma criança que não processava a perda e que hoje, aos 5 anos, ainda tenta entender o que houve. Nunca entenderá plenamente. Em novembro de 2021, Marília tinha 26 anos, um filho pequeno, 500 milhões de reais em bens, 335 obras registradas e um compromisso em Caratinga. Embarcou sorridente, postou vídeo comendo maçã e brincando sobre culinária mineira. 3 horas depois. Mas antes de falar da queda, preciso ressaltar o império cultural que ela ergueu. Entender seu impacto social é tão crucial quanto analisar as cifras de sua conta bancária. Isso esclarece por que sua partida não foi só um fato isolado, mas uma ferida aberta na alma do Brasil. Milhões de brasileiros choraram copiosamente por alguém que nunca viram de perto, e foi um choro genuíno de quem perdeu alguém da família. Marília estava no dia a dia deles, animando churrascos, curando desilusões amorosas ou sendo trilha sonora da limpeza de casa, sempre no volume máximo. Sua voz era parte da nossa rotina. Quando ela silenciou bruscamente, o vazio que ficou foi absoluto, pois seu papel no sertanejo moderno é tão imenso quanto sua fortuna. Isso justifica porque o país inteiro parou de luto.
Marília Mendonça não foi apenas um sucesso comercial. Ela revolucionou um estilo musical que todos ouviam, mas ninguém ousava mudar. Para notar o tamanho da sua obra, é preciso lembrar como o sertanejo funcionava antigamente. Antes dela, o gênero era dominado quase exclusivamente por homens. Eram apenas duplas masculinas, narrativas sob a ótica dos rapazes sobre o universo feminino. A mulher até aparecia, mas sempre como coadjuvante, nunca como a dona da história. Era vista como a inspiração, a infiel, a que partiu ou a que ficou esperando o retorno dele. Marília rompeu o ciclo de ser apenas ouvinte. Ela assumiu o controle e virou a voz principal. Fez da mulher a dona da história, não um enfeite. Alguém que sofre e fala a real, que trai e assume, que leva chifre e bebe, encarando tudo de frente, sem esconder nada. Que liga pro ex de madrugada sem desculpas e chora no bar antes de voltar pro rolê. Isso é feminejo. Ela não criou a expressão, mas foi quem deu alma e força para o movimento. O topo que as sertanejas ocupam hoje, de Maiara e Maraísa a Ana Castela, é fruto dela. Ela meteu o pé na porta com a garra de quem sempre soube que o trono era seu. Agora a segunda parte prometida. O que rolou naquele voo, minuto a minuto, com detalhes. Preciso da sua atenção total aqui, pois cada pequena informação é fundamental. Dia 5 de novembro de 2021. Uma sexta-feira inesquecível. Saíram de Goiânia para Caratinga com um show marcado. 5 pessoas estavam a bordo da aeronave. Além da rainha, estavam o seu tio e também assessor pessoal, Abiciele Silveira, o produtor Henrique Bahia, o piloto Geraldo, de 56 anos, e o copiloto Tarciso, de 37. O bimotor Beechcraft King Air, prefixo Papa Tango Oscar Novembro, era da empresa PEC. Grave bem esse dado, pois ele será a peça-chave para entender o que virá. O avião era de 1984, somando 37 anos de uso. Uma estrela que valia 500 milhões de reais, ganhando 2 milhões por show num avião mais antigo que sua carreira e que muito carro na rua. Ninguém abriu o bico. E quem desconfiou, preferiu guardar a dúvida para si. A decolagem foi às 2 da tarde com céu aberto e condições de voo perfeitas. Visibilidade boa, sem chuva ou turbulência. Geralmente pensamos no clima quando um avião cai. Imaginam tempestade ou nevoeiro, mas o tempo estava maravilhoso naquela tarde de sexta. Não foi a natureza que a levou, foram falhas humanas. Já na reta final da rota, Marília fez seu último vídeo, rindo e comendo uma maçã verde dentro do avião. Estava descontraída, falando com o público como se batesse papo com uma amiga íntima. Brincou sobre as comidas mineiras, citando pão de queijo, cachaça e feijão tropeiro. Interagiu com os fãs de forma leve e genuína. Era um momento de pura felicidade. A Marília Raiz que o povo amava, sem filtros, roteiros ou qualquer tipo de montagem. Ela via seus 20 milhões de seguidores como se fossem velhos conhecidos do bairro. Postou o conteúdo, guardou o celular e seguiu a viagem rumo ao destino final. 3 horas depois, o avião era só destroços numa cachoeira e a nossa rainha estava morta. O lanche planejado ficou pelo caminho. Começava ali a manobra de aproximação. Foi o fim de tudo. O piloto iniciou os comandos de praxe para o pouso. Entrou na perna do vento. O trajeto paralelo à pista antes de alinhar para descer. Um movimento comum que qualquer piloto de táxi aéreo faz rotineiramente, mas ele alongou esse trecho por cerca de 30 segundos a mais que o previsto. O avião ficou a 5 quilômetros da pista, uma distância bem maior que o padrão seguro. O motivo ele levou consigo. Os pilotos não sobreviveram para explicar tal manobra. A principal hipótese é que ele tentou fazer uma descida mais suave, um trajeto gradual e confortável para quem estava na cabine de passageiros. Para e sente o peso disso, porque essa informação é realmente devastadora. É uma tese tecnicamente plausível levantada pelos peritos que investigaram a tragédia. Talvez a escolha fatal
tenha sido o esforço do piloto em dar conforto a Marília e equipe, um ato de extremo zelo profissional por parte do comando. Um gesto de cuidado, a típica decisão de um piloto focado no bem-estar de todos. Aquela manobra traçou o destino final, mirando a rede elétrica de alta tensão, fios que cortavam a rota a 1000 pés, mesma altura dos pousos em Caratinga. 1000 pés. Era a altitude exata onde a fiação estava instalada. Não havia qualquer aviso visual naqueles cabos, zero sinalização. Contra a mata fechada de Minas, eles eram fantasmas invisíveis. Os pilotos eram estreantes naquele campo de pouso. Foi a primeira vez da dupla em Caratinga, lugar desconhecido, com perigos nunca relatados e sem mapas de aproximação visual. Nenhum guia oficial avisava que, ali, naquela altura, havia uma armadilha elétrica. O avião colidiu com o cabo superior. Batida seca, brutal e fatal. A nave estancou, girou e despencou perto de uma queda d'água mineira. Eram 15h30, pouco após o vídeo dela comendo pão de queijo. Bombeiros foram chamados para a queda aérea. Ali começou uma confusão inesquecível. A equipe da cantora afirmou que todos estavam salvos e bem. Essa mentira consoladora tomou o país em instantes. O Zap congestionou e as redes vibraram de alívio. Sites estamparam. Marília sobreviveu. O Brasil inteiro comemorou. Os milhões de fãs sentiram o peso sair das costas, mas a alegria durou pouco. Logo veio o balde de água fria oficial. Os 5 passageiros morreram no exato momento da queda. Causa: traumas fatais. Não houve sobreviventes. O alívio era um erro. Fomos nocauteados 2 vezes. Primeiro a esperança, depois o abismo. Estavam todos mortos. A notícia boa era falsa. A dor foi piorada pela falsa expectativa de vida criada antes. A mente já tinha aceitado o fim do pesadelo. Substituir o alívio pelo luto é uma crueldade sem tamanho. Você lembra onde estava? Lembra daquela esperança que virou pó? Esse trauma duplo marcou nossa memória para sempre. O adeus foi no Goiânia Arena. O palco de festas virou funeral. 100.000 pessoas passaram por lá para se despedir. Filas imensas, com gente de todo canto querendo um último olhar. Fãs, faixas, flores e camisas com o rosto da rainha. Sua própria voz preenchia o vazio do ginásio, ecoando onde antes era só alegria. Cada verso era um soco. As letras de sofrência agora tinham um peso real e trágico. Não era mais música de bar. Era a realidade nua e crua. A dona daquela voz agora repousava no silêncio do caixão. O comboio fúnebre parou às ruas de Goiânia. Multidões aplaudiam o cortejo como se fosse seu último show. No enterro, o pequeno Léo tinha apenas 1 ano e 10 meses. Estava perdido naquele mar de choro, câmeras e barulho de motores, ao lado da avó desolada e do pai em choque. Um bebê no centro de uma tragédia nacional, sem entender que a vida tinha acabado para quem o amava. A última lembrança da Marília em vida é um registro ao lado do copiloto Tarciso, ambos radiantes dentro da aeronave. A irmã do tripulante só trouxe esse clique a público 3 anos após a tragédia. São 2 semblantes eternizados na alegria, sem qualquer noção de que o destino lhes reservava apenas mais alguns instantes. Agora entramos no terceiro tópico que mencionei. E este é o que gera uma indignação profunda, daquelas que não se apagam. Com a partida da cantora, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, entregou o relatório conclusivo em maio de 2023. O veredito apontou a fiação da CEMIG como o estopim do desastre, a razão primordial, o elemento que, acima de tudo, causou a queda do avião. Porém, em outubro de 2023, a Polícia Civil Mineira seguiu outra linha, culpando os pilotos por imprudência. Sustentaram que houve falhas de procedimento durante a descida para o pouso. Imputaram homicídio culposo pelas 3 vidas perdidas, esquecendo que os pilotos também foram vítimas.
Como os supostos culpados da tese policial faleceram, a punibilidade foi extinta, processo encerrado e arquivado. Ninguém é responsabilizado. Os comandantes foram condenados e enterrados simultaneamente, sem direito à defesa ou a explicar a manobra realizada. Entretanto, a defesa da família aponta o dedo para a estatal mineira, apresentando 3 evidências que são os pilares mais fortes dessa história. Primeira prova. Em setembro de 2023, quase 2 anos após o luto de 5 famílias, a CEMIG finalmente sinalizou os cabos de alta tensão daquela área com as esferas cor de laranja, dispositivos simples e baratos que seguem o Protocolo Internacional de Segurança Aérea, tecnologia que existe há décadas e está espalhada por milhares de locais no território nacional. Se esses sinalizadores estivessem lá em 5 de novembro de 2021, os pilotos teriam desviado e estariam vivos hoje. Segunda prova. O DCEA elaborou uma carta de navegação visual específica para o aeródromo local. Esse mapa detalha para quem vai voar todos os obstáculos presentes na rota de aterrissagem: torres, antenas, relevo e fiação. Antes do ocorrido, esse guia simplesmente não existia. Os profissionais desceram sem nenhum dado oficial avisando sobre cabos a 1.000 pés. Se a carta existisse, saberiam do risco. Terceira prova. A altitude padrão para o tráfego aéreo subiu de 1.000 para 1.350 pés. A marca anterior de 1.000 pés era exatamente onde os fios estavam. A nova regra coloca o voo 350 pés acima. Se essa norma estivesse valendo na época, o avião passaria limpo por cima. São 3 correções vitais. 3 medidas tomadas somente após 5 mortes. Se uma delas tivesse sido feita antes, o fim seria outro. O fato de implementarem essas mudanças agora é o reconhecimento implícito de que o cenário anterior era fatal. Afinal, se não havia perigo, por qual razão decidiram mudar? Se os fios não careciam de aviso, por que marcá-los agora? Se a altura estava ideal, por que elevar? Enquanto isso, a CEMIG mantém um silêncio absoluto, sem assumir erros, sem desculpas públicas ou qualquer nota sobre a negligência na sinalização. É um mudez total que incomoda e que comunica muito mais do que qualquer pronunciamento oficial. O desfecho é amargo. Ninguém detido, ninguém julgado e 0 reparações na esfera criminal. Perdemos um fenômeno da música. Seu tio, o produtor e 2 comandantes que deixaram seus filhos. A justiça brasileira deu o caso por encerrado, pois os únicos apontados pela polícia já não podem mais falar. E a instituição que o CENIPA destacou como fator determinante na queda, a estatal mineira, com sua rede elétrica invisível na cota errada, jamais respondeu judicialmente ou virou ré em processos criminais. A briga por danos civis continua, mas é um caminho lento, burocrático e sem emoção. Na área criminal, onde a punição tem peso real, o saldo foi nulo, 5 vidas ceifadas e nenhuma condenação. É uma matemática que não faz sentido em lugar nenhum do mundo, mas que prevaleceu aqui. E o pior, o Tarciso, aquele rapaz sorrindo com a Marília na última foto, morreu e foi sentenciado como culpado no mesmo instante, póstumamente, sem ter tido a mínima chance de se manifestar no tribunal, sem conseguir explicar sua conduta ou dizer se tinha conhecimento sobre aquela armadilha de fios. Além do luto, os parentes carregam o estigma de uma culpa jogada sobre alguém que já não pode se manifestar. A filha dele terá que conviver com a imagem de um pai condenado por uma perícia que nunca pôde ser questionada por ele. Contudo, o desfecho do processo não encerrou a polêmica. Na real, um embate muito mais íntimo, sofrido e desgastante estava prestes a explodir. E é exatamente esse o cenário atual. A apólice do avião pagou 2 milhões de dólares pelas 5 vítimas. 2 milhões de dólares para serem rateados entre as famílias do acidente. A parte da Marília
ficou em cerca de US$ 1 milhão, batendo quase metade do total. Imagina só, de 5 mortos, um único núcleo familiar levou praticamente 50%. O que sobrou foi repartido entre os outros 4, os parentes do tio Abiciele, do Henrique, do Geraldo e do Tarciso. A herdeira do piloto, Geraldo Medeiros, soltou o verbo, demonstrando que o silêncio tinha chegado ao limite ao fazer um questionamento óbvio. Vidas não têm preço diferente. Ela está certa. Se o prêmio é pelo óbito de 5 pessoas, por que uma leva metade e as outras ficam com as migalhas? Dona Ruth negou que esse privilégio financeiro tenha sido uma exigência dos Mendonça. Segundo ela, a proposta dessa partilha partiu diretamente da PEC, a empresa de táxi aéreo. São versões conflitantes. E no centro desse imbróglio financeiro, 4 famílias em luto, com crianças sem pais e mulheres que perderam seus companheiros, viram o valor de seus entes queridos ser rebaixado apenas porque não eram figuras públicas. Só que o verdadeiro escândalo estourou mesmo em 2025. Em junho, Murilo Huff acionou a justiça pela guarda do Léo, alegando que Dona Ruth era negligente e praticava alienação parental. Murilo afirmou que ela barrava o convívio com o menino, dificultando as visitas e decidindo tudo sobre o filho, sem avisá-lo. Em julho de 2025, o juiz viu as provas e passou a guarda para o pai. Só que essa canetada trouxe uma consequência bombástica: o travamento jurídico de todo o dinheiro da Marília. Aquele US$ 1,5 bilhão que só aumenta acabou bloqueado. Ninguém põe a mão, nada de investimentos ou gastos até que o tribunal bata o martelo final. Dona Ruth foi ao Fantástico, encarou a audiência e soltou uma frase que parou o país. O que é da Marília pertence 100% ao meu neto. Ele herda tudo. Essa fala curta carrega uma verdade absoluta misturada com sofrimento. O fato é que o Léo é legalmente o dono de cada centavo deixado pela mãe, 100%. E a dor é a de uma avó que, após perder a filha, sente que está perdendo a convivência com o neto. A defesa de Ruth negou qualquer desvio de dinheiro, afirmando que a fortuna, na verdade, mais que triplicou enquanto ela esteve à frente, com negócios prósperos e empresas operando a todo vapor, garantindo que cada real vindo dos direitos autorais foi administrado com extrema cautela. Além disso, Ruth disparou que Murilo nunca depositou pensão para o garoto enquanto ele morava com ela. Ela disse que ele até aparecia para as brincadeiras e passeios, cumprindo o papel de pai presente, mas que na hora de abrir a carteira para as despesas básicas, ele sumia. Por outro lado, Murilo jurou que não há interesse financeiro. Ele quer o filho, não o dinheiro da ex. Ele mostrou recibos de tudo que comprava para o Léo, entre roupas e atividades, e reforçou que sua única meta na justiça era garantir o que fosse melhor para a criança, ignorando o patrimônio bilionário. Como o caso corre em segredo, e óbvio, cada um puxa a sardinha para o seu lado. No meio desse fogo cruzado de advogados, processos, audiências e reportagens na TV, existe um menino que ama a avó e o pai e não entende o porquê dessa briga toda, que nem faz ideia do que é bloqueio de contas ou guarda judicial, e só quer ser criança, estudar e brincar. Um garoto comum, com sonhos simples, jogado numa confusão que de normal não tem nada. Existe uma pergunta que todos evitam, mas que martela na mente. E se a Marília ainda estivesse aqui? Caso aquele voo não tivesse encontrado os cabos, se ela tivesse pousado em Caratinga e feito a apresentação, voltando para casa no dia seguinte para o colo do Léo e da Dona Ruth, será que Murilo e a sogra estariam nesse pé de guerra, se digladiando perante os juízes, trocando farpas graves em rede nacional e arrastando a memória da cantora para tribunais? Ou estaria tudo em harmonia? Ela viva, zelando pelo filho, gerindo o império, criando hits e servindo de elo para a união de todos?
É quase certo que sim. A figura dela funcionava como o amálgama que mantinha a estrutura de pé. Sem esse suporte, após o desastre com aquela aeronave de 37 anos, o que sobrou ruiu. O que vemos agora é um embate financeiro brutal focado em uma criança que nunca quis ser o centro desse caos. O foco é o dinheiro. Essa fortuna colossal que se multiplica sozinha a cada reprodução digital. Cada vez que toca, sempre que alguém pelo país dá um play em um sucesso da Marília, acaba alimentando o rancor familiar. Que ironia cruel! A voz que falava de desilusões amorosas jamais supôs que a maior mágoa que deixaria seria não intencional e contabilizada em reais. Agora chego ao quarto tópico que mencionei. O ponto mais denso desta análise. O pequeno Léo, hoje com 5 anos, é o beneficiário universal de todo o patrimônio. Cada centavo do 1 bilhão e 500 milhões de reais, além dos direitos de 335 músicas até 2092, os lucros das 5 corporações, imóveis e aplicações pertencem exclusivamente a ele. Contudo, ele só terá autonomia sobre os bens ao atingir os 18 anos. Até lá, por mais de uma década, quem detiver a responsabilidade legal comandará essa riqueza em seu nome. O tutor decide o destino do capital, investimentos, gastos correntes e o que deve ser poupado. É a gestão de mais de 1,5 bilhão de reais nas mãos de quem cuida de um menino que só entende o dinheiro como algo para comprar guloseimas. E quanto ao inventário, esse trâmite jurídico que organiza e repassa os bens de quem partiu, ele continua em aberto. Quase 4 anos depois da partida da artista, o processo não findou. As 5 firmas em seu nome seguem sob perícia. O faturamento com direitos autorais continua sendo monitorado e somado. Os valores em banco estão retidos judicialmente. E a guarda atual é apenas temporária. Absolutamente nada foi definido de vez. O cenário é volátil. E enquanto a solução não vem, com juristas trocando documentos e magistrados estudando cada prova apresentada, o Léo permanece no centro do turbilhão. Um garoto que não buscou ser herdeiro de 1,5 bilhão, que não escolheu ficar sem a mãe aos 22 meses, nem ser o pivô de um conflito entre os adultos que deveriam blindá-lo. No futuro, ao acessar as redes sociais, encontrará uma infinidade de textos, vídeos e boatos sobre a trajetória e o fim de sua mãe, sobre os bens e a discórdia entre o pai e a avó. Ele terá que digerir tudo isso por conta própria, pois aqueles que seriam seu guia nesse processo são justamente os que lideram o confronto. Retorno agora ao ponto inicial, pois o quadro agora está completo. Com todas as informações, esses números ganham uma carga diferente. O relato, que parecia conhecido, se mostra muito mais denso, complexo e carregado de injustiça. Dezenas de milhões de reais versus os 50 reais do início no cantinho da viola. A recordação da dona Ruth trazendo o pão e a perda do pai ainda na juventude. A guria que compunha nos bastidores os sucessos que o país amava sem saber de quem eram. O estouro de Infiel que mudou o patamar em dias. O Grammy aos 24 anos e a transmissão recorde com 3.310.000 acessos simultâneos. O movimento das mulheres na música, como uma quebra de paradigmas que ela liderou para abrir caminhos. O império que ela ergueu com esforço e emoção até o encontro com o avião de 37 anos que ninguém vetou. Condutores novatos naquele trajeto e a armadilha de cabos elétricos sem visibilidade, desprovidos de alertas, posicionados justamente onde as aeronaves eram orientadas a descer. A manobra final que, quem sabe, o que era para ser carinho virou tragédia. Aquela maçã e o pão de queijo mineiro marcaram o fim. A postagem eterna no perfil dela e aquela notícia falsa sobre o salvamento que iludiu a nação. Foram 5 minutos de esperança antes do país inteiro entrar em choque. A confirmação do óbito veio como uma pancada ainda mais forte.
100.000 pessoas se despedindo em Goiânia, enquanto um bebê de 1 ano e 10 meses nem entendia a perda. Documentos do CENIPA, investigações policiais e, por fim, o engavetamento do processo. A CEMIG calada, ajustes técnicos reveladores e as disparidades nos pagamentos indenizatórios. Conflito familiar por herança, bens retidos e o pequeno Léo cercado por 335 canções garantidas até 2092. O canto da Rainha da Sofrência vai ressoar por 7 décadas. 70 anos acompanhando o crescimento do filho, do amadurecimento à velhice dele, ela seguirá tocando em todas as emissoras. Dominando o streaming e os botecos nas noites de sexta pelo país, sempre que o hit Infiel ecoar num churrasco ou em algum carro na madrugada, o Brasil vai se emocionar. Cada reprodução vira direito autoral para o Léo, acumulando centavo por centavo até 2092. Aos 73 anos, já idoso, ele ainda será sustentado pelo talento eterno da mãe. É um sustento e uma presença que superam qualquer homenagem em túmulo. O algoritmo vira um abraço, provando que ela continua por aqui. Não te deixei sozinho, filho. Minha essência permaneceu. Ela partiu aos 26, mas a obra e o impacto são imortais. Esse é o ponto mais poético e, ao mesmo tempo, melancólico dessa trajetória. As imagens dela sorrindo com a comida mineira seguem intactas nas redes sociais. Ela nem imaginava que o destino final estava a apenas 3 horas de distância. Sabendo agora da fiação, da CEMIG, da aeronave antiga e das falhas técnicas, como ignorar essa disputa financeira? Dói ver aquela alegria, sabendo que ninguém pagou criminalmente pelo ocorrido. Hoje as torres têm sinalização e as rotas mudaram. Fizeram agora o que deveria ser regra antes. 0 pedidos de perdão da estatal mineira e um inquérito sem culpados. Existe um questionamento incômodo que poucos fazem. De quem foi a decisão de usar aquela aeronave? Como uma estrela que valia 500 milhões de reais, no topo do sucesso, foi colocada ali. Uma mãe com um pequeno em casa, embarcando num bimotor de 1984. Por que escolheram a PEC táxi aéreo e um avião de 37 anos de uso? O silêncio sobre os responsáveis pela contratação é ensurdecedor. Um garoto de 5 anos herdando mais de 1,5 bilhão em meio a batalhas jurídicas familiares. Todo esse patrimônio veio da sofrência cantada. Afinal, quem causou a partida dela? E sobre essa confusão atual, quem responde? Ninguém tem essa certeza absoluta, mas agora os dados estão expostos. A verdade veio à tona com minúcias. Você entendeu o papel dos cabos, as falhas de voo e o estado daquele avião velho, pilotos sem experiência naquela pista, manobras arriscadas e o engano inicial sobre o acidente, a falha no socorro, pagamentos injustos e a briga por dinheiro entre os parentes. O processo de herança travado e um inocente no turbilhão. Essa realidade tira o sono de qualquer um. Se esse relato gerou revolta ou angústia em você, repasse este conteúdo para outros fãs e grupos que admiravam a rainha. Envie para quem sofreu naquele 5 de novembro. A cobrança só existe enquanto a gente não se cala. Se a memória continuar viva, a justiça será sempre exigida. Chocado com esses detalhes, no próximo post revelaremos segredos de outra figura pública famosa, e os bastidores ocultos são ainda mais tenebrosos.